Preste bem atenção que isso aqui vai acontecer de primeira mão para você. Aí você vai tirar suas conclusões ali. Eu estava orando e na hora que eu estava orando, o Senhor me deu uma visão e diga assim, você vai contar na live porque eu estou terminando o tempo. Tá terminando o tempo, tá terminando o tempo, tá terminando o tempo está se esgotando e o fator surpresa ainda vai acontecer. E o que eu disse, eu não volto atrás. O 2022 não vira sem antes Deus virar o Brasil de cabeça para baixo, colocar tudo no seu devido lugar e expulsar Satanás da nação brasileira. Isso está aí, e está aí, foi dito várias vezes, e o Senhor não muda. 2022 não vira sem antes Deus virar o Brasil de cabeça para baixo, colocando todos os pingos nos is, tudo no seu devido lugar e expulsar Satanás de vez por tudo da nação brasileira. É fácil? Não. O Senhor me deu uma visão, e nesta visão eu vi um rio de um lamaçal muito forte. Era um lamaçal que descia, que rompia as barreiras e rompia as cidades. E o Senhor disse, lembra de Brumadinho? Eu digo, lembro. Só que a lama que descia de Brumadinho era barro, era tipo assim amarelo, cinza. Mas o que eu vi era preto mesmo e fedia. Era como se fosse assim, fossas e fossas, não sei, né, de saneamento básico, estourando. E descia sobre um monte. E o Senhor me mandou, para e ver essa visão que eu estou te dando, porque eu quero que você relate. Era algo tão podre, uma lama tão preta, fezes, preta e podre. E vinha descendo e eu vi aquela visão. E o Senhor, quando me mostrava aquela visão daquela mar de lama, era um mar de lama que descia, me mostrava aquela visão, o Senhor disse assim, filho, tu vai dizer à nação brasileira que assiste na live, eles precisam te acompanhar e eles precisam saber disso de primeira mão. E manda que ele registre o que você vai dizer. Eles precisam saber disso de primeira mão. Ai, eu vi aquele mar de lama descendo. E o Senhor dizia, uma podridão tão grande. O Senhor dizia, filho, registra isso aí, eu registrei. E o Senhor dizia, filho, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Lucas 8:17, você vai abrir e vai dizer esta palavra hoje. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Diga para os meus filhos, para o povo brasileiro, que não houve escândalos no território nacional brasileiro que pudesse ser tão grande como este que eu vou revelar. Eu vi um mar de lama descendo, era um marzão de lama preto e fedia muito. E o Senhor disse, isso significa, sabe o que, filho? Eu digo, não, Senhor. Significa todas as podridões que eu vou revelar. Todas as podridões, não houve lava-jato e nem mensalão. Eu vou repetir. Nem houve escândalo de lava-jato, nem tampouco de mensalão, que se comparem com o tamanho da podridão que está para sair das escondidas. A nação brasileira vai ficar perplexa quando for começar a divulgar. Quando for começar a divulgar a lamaçal, a podridão do que está chegando aí, vai deixar todo o planeta Terra perplexo. E o Brasil totalmente desacreditado da política. O Brasil vai ficar totalmente desacreditado da política, a ponto deles não quererem mais a política, a ponto deles não quererem mais o Senado, dele não querer mais o Congresso, dele não querer mais nada, eles não vão mais querer a política. E o Senhor me dizia, filho, esse mar de lama que tu vê descer sobre a cidade, da qual é preta, mar de lama muito preto e muito podre, é o que eu estou para revelar. E o Senhor me disse, olha, se o Planalto do Ministério, se o presidente da República visse essa sua live e assistisse desde o começo as revelações que eu te dou, no mínimo eles iam ficar perplexos e iriam dizer como é que esse homem sabe disso. Eu vou dizer algo que o Senhor começou a me revelar quando eu vi aquele mar de lama descendo, que rompia as fronteiras e quebrava as cidades e era muito podre. E o Espírito de Deus disse, vem ver, porque não houve mensalão, não houve nenhum desses dois de podridão como esse mar de lama. E o Senhor dizia para mim nesta visão, envolvia centenas e milhares de pessoas, milhares e milhares, autoridade de todos os níveis, poder executivo, legislativo e judiciário. Era um mar de lama que não se acabava, eu não via aquele mar de lama se acabando. E o Senhor dizia, agora você entende porque eu quis fazer desse jeito? Agora porque você entende que eu quis tirar o homem do comando, para que eu entrasse no comando, porque só eu mesmo entrando no comando, o Senhor me mostrando em visão, para fazer uma eu estou sentindo a presença dele aqui, para que eu pudesse fazer uma varredura de uma maneira tão gigante. Compartilha com mais 10 essa live, porque o Brasil precisa saber. Uma varredura tão gigante em todos os poderes. Uma varredura tão gigante em todo o território nacional brasileiro, porque só eu era capaz de fazer essa varredura. Eu via, continuava vendo aquela mar de lama, aquele lamaçal podre, e o Senhor dizia assim, diz para o povo brasileiro. Eu comecei a ver Jair Messias Bolsonaro, e vendo ele, e o Senhor disse, olha para esse homem e olha para esse mar de lama. O jogo é muito mais sujo do que qualquer pessoa pensa. Há um jogo muito mais sujo do que todo mundo pensa, há um jogo de sabotagem, há um jogo de chantagem muito grande. Porque sabe de podridões e podridões. E o Senhor dizia, olha para ele. Eu olhava para ele e ao mesmo tempo eu olhava para o exército. E eu via ele se preparando. O Senhor disse, sabe por que não aconteceu nada? Porque as fronteiras estavam sendo fortalecidas e eles estavam se posicionando. Era dois tipos de guerra que tinha aí. A guerra da organização deles, mas também um trabalho de investigação. Eu vi uma visão enquanto eu estava orando. Eu sou um homem que ora, um pastor, um profeta. E eu vi essa visão. E o Senhor dizia, havia uma organização de algo que estava sendo investigado. E eles sabiam de muita coisa. É tanta podridão, que todos irão se arrepender de ter bulido com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos irão se arrepender de ter bulido com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. E diz para a nação que ele, Jair Messias Bolsonaro, só não fez nada até hoje, porque a podridão é muito maior do que todo mundo pensa. Não é nem em termos de exército ou marinha aeronáutica, não se trata disso. Não se trata disso. A visão que eu tive é que a podridão era de uma forma tão grande, que envolvia gente do alto escalão de todos os poderes. Envolvia coisas que iam derrubar milhares e milhares de pessoas.
mas eu via que nada ficava em pé. Era uma visão, no mínimo, catastrófica. Esse mar de lama descendo, a podridão. E o Senhor dizia, esse mar de lama representa milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas numa podridão que nunca foi vista, nem na Lava Jato, nem no Mensalão. E o povo brasileiro, o Senhor disse, não vai mais querer a política. Eles não vão mais querer, porque sabem que ela é podre demais. Não existe um sequer, não existe um sequer que esteja fiel ou em pé, e o Senhor disse, olha, a podridão é tão grande. Por isso que tem pessoas que estão sendo ali, sabe, chantageadas, não sei, ameaçadas, não sei dizer. Mas o Senhor dizia isso para mim em visão. Eu estou falando de uma visão que Deus me deu. Se a visão é real, ela vai cumprir. Mas se a visão não é real, ela não se cumpre. Mas eu creio naquele que me mostrou. Eu creio naquele que me mostrou a visão. E o Senhor dizia, olha, é tanta coisa, tanta informação, são milhares de informações. Informações que estão com ele, com a equipe dele e com a equipe de investigação do Jair Messias Bolsonaro. Que quando bulir é uma fileira dominó, vai cair tudinho. Não vai escapar um. E um ficava ameaçando o outro, eu via, um soltava coisa pro outro. Um dizia, se tu disser isso, eu digo isso de ti. Se tu falar isso, eu falo isso daqui. E por isso, alguns tinham desistido. Alguns das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tinham voltado para trás, porque o rabo era preso demais. E o Senhor dizia, eu vou fazer uma limpagem ali, mas eu vou cumprir, pecar sob a minha vontade. Eu não estou dizendo que a vontade de Deus é A, B ou C. Não estou incentivando nada. Eu estou contando uma visão que o Senhor me entregou. Mas eu quero dizer para você que há um mar de lama, um efeito dominó. Um efeito dominó vai cair. E a maior guerra, eu quero dizer para vocês, a maior guerra não é as armadas. A maior guerra é a informação que Jair Messias Bolsonaro tem. Quando for para ser revelado, e Deus disse, eu não quero acordo. Não adianta acordo, não revela isso, vamos fazer. Não, Deus disse, eu estou fazendo é para quebrar mesmo. Eu estou fazendo é para quebrar, porque a maior guerra está nas informações de podre na vida de centenas de autoridades. A maior guerra está, a maior guerra está na milhares de podres na vida de milhares de autoridades. Eu nunca vi uma coisa dessa. E o Senhor dizia, o Brasil vai se escandalizar e o mundo com tanta lama podre, que eu vou trazer à tona. O Senhor vai trazer à tona. Isso. Aí o Senhor me disse, Lucas capítulo 8, verso de número 17. Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada escondido que não venha sido trazer à luz. Deus vai trazer à luz tudo que está escondido. O Senhor vai trazer à tona e vai revelar tudo aquilo que está debaixo do tapete. Quando eu vi essa multidão de lama, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou essa multidão de lama. O Senhor disse, eu vou dizer para ti o que ninguém teve coragem de dizer. Eu vou dizer para você o que ninguém teve coragem de dizer, mas é isso que a imprensa internacional e nacional irá divulgar. É isso que a imprensa internacional vai divulgar. E o Senhor batia na tecla mais uma vez, 6 países do mundo irão divulgar o lamaçal que está o Brasil. E esses 6 países vai divulgar para todos os outros países. O Senhor dizia, o povo brasileiro vai ficar tão decepcionado com tanto tipo de autoridade A, B, C, porque quando um do lado joga lama, o do outro também vai jogar lama. Se tu disser o que tu sabe, eu direi o que eu sei. E vai ser lama sobre lama. E eu vi, essa lama descendo. E o Senhor dizia, essa lama podre que tu vê, essa lama podre que tu vê, é o que Jair Messias Bolsonaro tem na mão. Tem na mão. Alguns talvez esteja alguma coisa de alguns lá de Planalto. Ou então das 3 Forças Armadas. Era uma guerra de informação, uma guerra de ameaça, uma guerra de chantagem, era podridão, que ele estava tentando segurar para não jogar tudo no ventilador. Mas ele vai jogar tudo no ventilador por ordem de Deus. O Senhor vai fazer com que ele jogue no ventilador. Isso é uma visão de um homem simples, uma visão de uma oração. E ele vai jogar no ventilador tudo. E o povo brasileiro já não vai mais querer que ninguém governe sobre eles. Não vai mais querer ter deputado, não vai mais querer ter senador, não vai mais querer. Vão ter abuso. Eu quero dizer uma coisa que eu já venho dizendo há 2 semanas. E o Senhor me disse novamente nesta visão. E o Senhor diz, porque os dias estão se abreviando e a hora está chegando. E eu venho como ladrão. Eu não mando avisar, eu venho de uma hora para outra. Vai acontecer de uma hora para outra. E o Senhor mandava dizer. E eu já venho dizendo há 2 semanas, mas com a profundidade que Deus me deu hoje, foi muito profundo que eu vi. Eu vi homens subindo ao morro do Rio de Janeiro. Viedigal, sei o que do Galo, Rocinha, Jacarepaguá, eu vi mortes, Eu disse para vocês há 2 semanas que eu vi uma chacina. Eu disse a vocês há 2 semanas que eu vi uma chacina. E o Senhor disse, fala sobre a chacina, porque ela está para começar. Eu vi homens invadindo o morro, eu vi gente morta, mas não muita gente morta. Não dava em carro de rabecão. Levava era num caminhão, na traseira de viaturas, na traseira de S10, na traseira de Hilux, na traseira de Nissan. Todo carro que tinha picape rebolava dentro. E o Senhor mandava dizer, diz que eu estou visitando o Rio de Janeiro. Isso eu já digo há mais de 2 semanas. Mas hoje, depois do lamaçal, o Senhor mandou dizer também. Diz que eu estou visitando o Rio de Janeiro, que eu desço a minha mão sobre tudo que está ilegal. Eu irei descer com justiça, e o anjo com a espada na mão. E quando o anjo desce com a espada na mão, todas as vezes que ele desbainha a espada, que ele tira a espada da bainha, é morte. E o Senhor diz, diga que a chacina vai começar. Diga que a matança vai começar. Agora eu quero dizer uma coisa. Quando começar a acontecer o que Deus vai mexer, eu vi sair gente armada de dentro das favelas. Eu vi das comunidades sair muita gente armada, partir para uma guerra, e eu vi a maior matança. Para que as Forças Armadas, eu vi o Exército, eu vi os fuzileiros navais,
preparadíssimo para um confronto que vai ficar na história. Nunca houve um confronto tão violento. E o Senhor diz, é a minha justiça que desce sobre o território nacional brasileiro. Porque queria implantar o trono de Satanás dentro da República. Queria que Satanás fosse interpretado dentro da República. E a podridão daquilo que vai ser divulgado pelo governo, pelos meios de investigação, é tão podre que a nação brasileira não vai mais querer ter nem Congresso nem Senado. Eu vi isso em visão. Eu vi isso em visão. Se for de Deus, a visão vai se cumprir. E o Senhor diz, manda eles olhar o que eu vou fazer hoje. Manda eles olhar o que eu vou fazer domingo. Manda eles olhar o que eu vou fazer segunda e até terça-feira. E manda dizer que eu venho sem demora, viu? A minha vida é como um ladrão, eu não mando avisar. E o fator surpresa ainda está de pé. O ano de 2022 não vai virar sem antes que eu vire o Brasil de cabeça para baixo, colocando tudo no seu devido lugar, expulsando Satanás de vez. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você pensa que para expulsar Você pensa que para expulsar Satanás é assim, é fácil? A guerra já começou. Uma guerra de informação, uma guerra de investigação. Eu vi uma investigação tanto do lado do presidente da República como do lado dos seus opositores. Eu vi pessoas em Decácia, Wander, Grampiano, seguindo, botando câmera. Era tanta coisa. Era gente traída de um lado, era gente traída do outro. Era gente que vai se vender do lado. É tanta coisa. Mas o Senhor disse, eu irei fazer a minha vontade. Decasso. E diga para a nação brasileira que eu desço sem demora. E eu sou. Operando eu, ninguém pode pedir. Eu vi os homens com um fuzil na mão. Era tanto fuzil subindo esses montes, esses morros. Era tanto fuzil subindo o morro. Era tanta gente morta descendo. Era tanta bala. Passava para lá e para cá. E eu via assim como se fosse míssil. Mas não era míssil, era rajada de fuzil. Passava sobre o céu do Rio de Janeiro. E São Paulo também vai ser. Decasso. São Paulo também vai ser. Decomené, Basura, Ebedébia. E o Senhor dizia, está aí, Decamané, Decasso. A minha resposta para a nação brasileira. E diga para a nação brasileira, Decasso, Ebedébia, que a guerra começou. Devasso. Diga para a nação brasileira que a guerra começou. Mas aqueles que estão no Senhor Jesus, aqueles que têm promessa, o homem e mulher de bem, famílias, não irão perecer um fio de cabelo da sua cabeça. Não irão perecer um fio de cabelo de sua cabeça. Não irão perecer um fio de cabelo de sua cabeça. Não irão perecer um fio de cabelo de sua cabeça. Não irão perecer. As famílias, em nível nacional, a família cristã, não irão perecer um fio de cabelo de sua cabeça, porque o Senhor, Ele irá esconder com Decasso debaixo da sua aljava. Lucas, capítulo 8, versículo de número 16 e 17. Eu vou repetir só mais uma vez. O mar de lama, de um lamaçal terrível, grande, que invadia como se fosse uma represa que estourasse. E era uma podridão muito grande. E o Senhor dizia, esta podridão é aquilo que Jair Messias Bolsonaro e todos os lados tinham na mão. E eles não queriam divulgar isso. Eles não queriam divulgar isso, porque a guerra ia ser muito maior. A podridão ia ser maior. E o Senhor disse assim, vai ter que divulgar porque eu quero. Passo. Porque na minha palavra está dizendo, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que eu não haja de trazer à luz. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. É Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia. E o Senhor diz, diga para o povo, que eu estou vendo a ansiedade, a preocupação. Eu estou vendo o nervosismo, pessoas que estão perdendo a paciência dentro de casa com seus familiares. Porque o Senhor me mostrou pessoas perdendo a paciência dentro de casa com seus familiares. Tudo por causa do clima espiritual que cai sobre a nação brasileira. Algo espiritual que cai sobre a nação brasileira. É um clima pesado, gente. Não é fácil, não. Eu olhava para as pessoas se confraternizando. Eu dizia, todo mundo alegre, feliz. Eu dizia, meu Deus, e aqui há sorriso enquanto tem que haver choro e pranto. Pois a tua palavra me ensinou que nós devemos chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. Vocês, a partir desse momento agora, 23 horas e 15 minutos, irão ver jornais nacional e internacional divulgando uma guerra aqui no Brasil. A partir desse momento, 23 e 16, vocês poderão ver e vão ver a chacina. Vão ver os morros sendo invadidos. Muitas mortes haverá. Esse é o começo da revolução que Deus irá fazer. Pela visão espiritual que Deus me entregou. E vocês irão ver televisão nacional e internacional. E o Senhor disse, eu irei intervir na nação brasileira. Porque em mim não há dolo, em mim não há mancha. Eu sou sem mancha e sem mácula. Em mim não há corrupção. E eu desço com meus anjos. E o Senhor dizia, Miguel desceu no Rio de Janeiro. Miguel desceu no Rio de Janeiro, nessas 24 horas. A partir de hoje, 23 horas e 16 minutos. Miguel está passeando sobre a cidade do Rio de Janeiro. E se você estudar o que é o anjo Miguel, a palavra de Deus diz que o anjo Miguel é aquele que assiste diante de Deus. Aquele mesmo anjo que se apresentou a Zacarias, quando ele estava queimando incenso, como na ordem de Melquisedeque, cai sobre a sorte, cai sobre Zacarias, queimar aquele incenso. Vamos fazer uma suposição que eram 1000 pastores esperando que a ordem caísse sobre ele, caiu sobre Zacarias, sobre a ordem de Melquisedeque. E a senha caiu sobre ele, para que ele entrasse naquele templo e queimasse aquele incenso e fizesse aquela oração. E ali o anjo se apresenta a ele e manda dizer, a tua mulher, Isabel, dará luz ao menino, e ele será o salvador da humanidade. Ele tirará o pecado do mundo, e o nome dele, ele irá preparar o caminho daquele que tira o pecado do mundo. Ele irá preparar o caminho daquele que é vindo de Deus, e o nome dele será João Batista, aquele que preparou o caminho de Jesus aqui na terra, João Batista. E ele tentou duvidar, mas eu sou velho, e ele ficou sem falar. Até o dia, eu imagino aquela multidão de sacerdotes lá fora, Zacarias demorando dentro do templo, e quando a porta abre, todo mundo curioso, querendo saber o que aconteceu, o que foi que a glória tinha se manifestado para ele, e ele doido para falar que ele ia ser pai, e a mulher, Isabel, ia ser mãe de um menino varão, profeta, João Batista, e ele não pôde falar até o dia que um menino nasceu. É isso que Deus está fazendo com o presidente da República. Ele não pode falar, mas está sentindo as dores de parto. Eu falo isso pela parte espiritual. Ele não pode falar, mas está sentindo a dor de parto. Mas ele vai falar tudo. Olha para mim aqui agora, olha para mim aqui agora. Você que tem sentido saudade de ouvir abertamente
o presidente falar. E muitas pessoas dizem, ele fala tanta loucura, e tem gente que está com saudade de ouvir a loucura dele. Vai ver, ele abrir a boca, abrir o verbo, e esse mar de lama que aparecia, que Deus dizia para mim, nem a Lava Jato e nem o Mensalão vai revelar tanta podridão e corrupção. Em nível internacional irão divulgar o que estava por detrás disso que está acontecendo. Primeiro estava sendo preparado tudo, porque havia ameaça de outros países, venezuelanos, Chile, invadir a fronteira do Brasil. Tudo estava sendo preparado ali, arquitetado, mas o maior ainda estava no lamaçal de podridão, envolvendo do mais baixo o mais alto escalão. Foi uma visão de Deus em uma oração que o Senhor deu a mim, um servo de Deus humilde, que não saio da minha casa, a não ser para ir para a igreja e chegar aqui pregando a palavra de Deus e dizendo para você. Vocês irão ver, irão ouvir a partir de agora. E aqueles que estavam com saudade de ouvir o presidente se manifestar, vai ver ele falando e ele não vai mais parar de falar. Ele não vai mais parar de falar, né? Vai ver falando e divulgando tudo, vai ser escândalo, vocês não irão mais querer política. Não, eu detesto política, eu não quero mais política, eu não quero mais isso. Mas o Senhor diz, eu sou sem mancha, sem mácula. Vi o exército e a polícia subindo montes e morros do Rio de Janeiro. Isso eu venho dizendo há mais de 15 dias, Só que hoje eu vi de uma maneira muito aberta. A minha visão estava tão aberta que eu vi. O Senhor diz, aquela chacina que tu viu há 15 dias, as televisões irão divulgar. Eu vi centenas e centenas, mas era muita gente, descendo dos morros do Rio de Janeiro, São Paulo, sabe? Era um negócio que vinha estendendo pela nação brasileira. Aonde tinha comunidade, onde tinha crime organizado, eles desciam com um fuzil pesadíssimo, arma pesadíssima. E aí as forças de segurança iam contra ele. Aí o Senhor dizia, olha a chacina que eu te mostrei. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não vão se assustar, não. Não se assuste com a grandeza da revelação. Não se assuste com a grandeza da revelação, porque ela é grande. Mas ela é dada de um servo do Senhor, o profeta apóstolo Reginaldo Rolim, para toda a nação internacional. Porque tem pessoas dos Estados Unidos, na França, na Itália, em Portugal. Tem pessoas em toda parte do mundo assistindo essa live agora. E o Senhor está dizendo, vocês irão ver a partir de agora. E o meu anjo, Miguel, desce na cidade do Rio de Janeiro. E vai fazer tudo o que tem que fazer na cidade do Rio. E depois ele vai passear por mais 3 cidades. Brasília também será visitado por Miguel. Mas Miguel hoje pegou e fez a estadia na cidade do Rio. Te prepara porque vai chocar o planeta. Te prepara porque vai chocar o planeta que eu, Senhor, irei permitir sobre a nação brasileira. Depois de todo o vendaval, a nação brasileira participará do maior avivamento da face da terra. Do maior avivamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os cristãos estarão com a vida em paz. E o meu Deus manda dizer, a partir de agora, a partir de agora, eu faço a minha vontade sobre a nação brasileira. Olha o relógio. São 23 horas e 26 minutos. 23 horas e 26 minutos do dia 24 de 12 de 2022. Vocês não queriam uma resposta? Né? Vocês não estavam clamando por uma resposta? Vocês não estavam gritando por uma resposta? É isso que eu digo que a minha resposta desce agora. Né? Prestem atenção que eu vou fazer na madrugada de hoje. Né? Prestem atenção que eu vou fazer na madrugada do dia 24 para o dia 25, né? Com meu anjo Miguel, né? Prestar atenção que eu vou fazer durante todo o dia de domingo e na madrugada de domingo do dia 25 para o dia 26. Vocês não queriam resposta? Vocês não falaram para mim, centenas e milhões de pessoas, eu estou cansado, eu estou cansada, pois sim, agora eu desço com a minha vara, eu estou sentindo a presença de Deus, está me dizendo que tem pessoas que estão sentindo o que eu estou sentindo aqui, ó. Tem pessoas que estão sentindo o que eu estou sentindo aqui, Vocês não queriam resposta, não estavam gritando pela resposta, dizia para mim que não aguentava mais, que não... Pois eu desço hoje, Eu desço hoje e vou prestar atenção que eu vou fazer na madrugada do dia 24 para o dia 25. Prestar atenção, prestar atenção. O que eu vou fazer na madrugada do 24 para o dia 25. O que eu vou fazer do dia todo das 24 horas do dia 25. E na madrugada também do dia 24 para o dia 25 e do dia 25 para o dia 26. Na terça-feira, dia 26, eu vou soprar um vento muito forte. Mas desde que eu comece nessa madrugada do dia 24. Desde que eu comece nessa madrugada do dia 24. Eu escutei o clamor de vocês e muitos estavam revoltados. Vocês não queriam, agora está aí. Não podem mais voltar atrás porque a minha palavra acabou de falar para vocês. Lucas 8, 16, 17. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser sabido. Eu sou o Senhor, e operando eu, ninguém pode impedir. Eu estou operando com a minha justiça, o meu chicote passa na nação, mas o meu ardecaço, o meu anjo Miguel, com a espada de fogo desembanhada, desce sobre a cidade do Rio de Janeiro agora, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ai, que tem choro nesse exato momento, da parte do presidente, da parte da esposa, Michele Bolsonaro, da parte das pessoas que estão do lado deles intercedendo. Há choro porque sabe que vai ter morte. Há choro porque sabe que vai ter matança. Há choro porque sabe que vai ter dor, vai ter ai, como sóbia. E os mesmos não queriam que a nação passasse por isso. Mas quem quer sou eu, porque esquece que no meu livro Isaías, a palavra de Deus diz que eu mato. Eu, Senhor, mato, mas eu também dou a vida. Eu faço descer a sepultura, mas eu faço subir a sepultura. E operando eu, ninguém pode impedir. Quantas horas a partir de hoje? Porque o meu anjo na madrugada desce. E se eu não faço isso, o que o outro ia fazer era pior. O que o diabo ia fazer, você não ia ter mais vida.